chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 48. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos remir o tempo, e aproveitar o tempo que temos para buscar ao Senhor. Vamos abrir no livro de Isaías 48, no versículo 17. Todos acharam? Leiamos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. E palavra, né, irmãos? E te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Aleluia. Viu? Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Amém? Amém. Deixa andar. Então nós lemos nesse texto, que os ensinamentos do Senhor é para a nossa utilidade, certo? O Senhor te ensina o que é útil. Sabe aquela coisa inútil que não serve de nada, não presta para nada? Então, tem pessoas que ensinam a outra pessoa aquilo que não é útil. Por isso a exortação diz, da palavra do Santo Deus, que não deve sair das nossas bocas nenhuma palavra que não sirva para edificar as pessoas, construir a vida das pessoas. Por isso que manda tirar dos nossos lábios as chocarrices, meninices, palavras inconvenientes. Porque nós somos um canal de bênção na mão de Deus. É Deus que opera em todos nós. Então já não somos nós, é Ele em nós. Então Ele nos ensina o que é útil. Ele escolheu para nós o que é correto. O modo de Deus então trabalhar é perfeito. De sorte que, às vezes, nós não compreendemos, a vontade de Deus por não entender a sua palavra. É por isso que Jesus disse que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Livres do que prende, livres das prisões da vida, livres das prisões espirituais, até na prisão da vida. De maneira nenhuma podemos alimentar nossa mente que eu dependo disso, eu dependo daquilo. Nós não dependemos de nada da terra, nós só dependemos de Jesus. É o fundamento, é o ensinamento do conteúdo da palavra de Deus. Mas nós criamos uma ideia de que precisamos morar numa gaiola de ouro, com pedrinhas de cristal em volta, cuja porta às vezes está até aberta, mas adoramos morar lá dentro. Deus, Ele vê o nosso pensamento, Ele vê o nosso sentimento, Ele põe na balança e pesa a sua capacidade, mas nós temos um ponto de vista, às vezes, diferente do de Deus. Queremos aprovar, julgando que o que nós escolhemos, esse é o caminho. Por isso que Provérbio diz: há caminho que ao homem lhe parece direito. Quantos direitos, quantas leis
que o nosso país e outros países já formaram para proteger e para agradar um certo número de pessoas. Leis estas que não são aprovadas por aquele que conhece a perfeição. O homem não conhece a perfeição. É perfeito isto? Aprovar e ensinar, empurrar a força na mente das crianças através de livros de colégio e professores que foram também preparados para esse fim, que uma criança pode escolher se ela é macho ou fêmea. Se a Escritura é bem clara que primeiro Deus criou o homem, um varão, depois disse que não é bom que ele estivesse só, vou fazer outro varão. Criou Adão, depois criou José, né? Foi com Adão, não, ele criou Eva, uma mulher com um corpo feminino. Ali está a obra perfeita de Deus. E a lei que ele ordenou que o homem fosse senhor no seu lar, e a mulher fosse uma adjutora, ajudadora, companheira, e que os dois se desgrudassem da família e viessem unir juntos. Isto é uma lei perfeita. Deus escolhe para nós o que é útil, mas muitas vezes o ser humano escolhe caminho para a sua destruição. Quando fazemos juízo de alguma coisa, ou escolhemos um caminho que não é aprovado pelo Senhor, mas que é agradável aos nossos olhos e enquadra dentro dos nossos ideais, do nosso coração. O Senhor que conhece o dia de amanhã, o qual no seu livro já está escrito a história do dia de amanhã, no caso, vamos dizer, primeiro dia da semana, domingo, Ele somente pode escolher o que é útil para você amanhã. Só Ele pode. Por isso, sabiamente, a palavra de Deus diz: vocês que dizem, amanhã faremos isso, contrataremos, negociaremos, receberemos, vamos lá, vamos viajar, ao invés de dizer isso, dizer, se o Senhor quiser. Porque a Escritura é muito sábia, diz que o dia de amanhã só pertence a Deus, nem os anjos sabem tanto, porque Deus só dá conhecimento aos anjos nas horas ou do tempo que Ele já revela. É claro que os anjos podem saber coisas do futuro se Deus já tem falado para eles, porque Deus é tão poderoso, é extremamente poderoso, não tem medida, que Ele tem dentro do seu livro uma capacidade grandiosa, não de adivinhar, porque Deus não é adivinha o que vai acontecer amanhã. Deus não é profeta, Deus não é astrólogo, Ele já determinou o que vai ser. A coisa é tão precisa que tanto o seu exército gigantesco de anjos, arcanjos e querubins estão comprometidos junto com Deus e com o Senhor Jesus de cuidar de que essa bolinha no centro do universo, que é a Terra, que os seus moradores que estão nela não façam tudo o que querem, mas dentro do espaço que Deus permitiu para os futuros de cada um. Talvez vocês não estão entendendo. O assunto é o seguinte: como que os irmãos veem, como nós seres humanos vemos, como nós julgamos, como nós aprovamos e como Deus aprova. Há uma grande diferença. O ponto de vista de Deus penetra na alma, no espírito, na carne, ainda vai para o futuro, e se Ele quiser, Ele traz o futuro para o presente e traz o passado para o presente. Ele é Deus. Nos céus não existe relógio para Deus. O relógio que alguém vê no céu é para a obra aqui, porque no céu não existe tempo passando. A Bíblia diz que Ele determinou tempos e estações para nós seres humanos que moramos aqui nesse corpo de pó.
Então as pessoas, muitas vezes, assentam numa mesa e aprovam um projeto. Lá do céu, Deus está olhando todos os projetos que são feitos na face da terra. Projetos e esquemas que são feitos dentro de uma família, com 4, 5 pessoas ou 2 pessoas, marido e mulher. Projetos que são feitos entre os bandidos, lá no meio do mato, no meio dos seus esconderijos. Projetos que são feitos no meio da polícia, da nossa sociedade. Projetos que são feitos também no meio da nossa política, entre os legisladores. Alguns projetos não são bons aos olhos de Deus, mas como Deus já determinou que pecadores produzam e encham a medida das suas injustiças para serem julgados e condenados, o Senhor então não vai impedir todos os projetos ruins. Por isso que só podem prevalecer aqueles que estão dentro do plano de Deus. No entanto, muitas vezes o Senhor aos seus filhos deixa por um pouco de tempo seus filhos formarem planos, executá-los e se machucarem, e se ferirem, e se entristecerem, para mostrar para os seus servos que os planos do povo de Deus, sem a aprovação do Senhor, não têm a bênção de Deus. Mas por que Deus deixou? Questione com Ele, pergunte a Ele, grite aos ouvidos dele e diga para Ele: eu quero saber por que o Senhor tem permitido morrer criança na guerra. Eu acredito que nenhum dos inimigos que fazem guerra vão querer levar milhares de crianças para o seu país para cuidar. Então, as crianças mortas, as que são de Deus, claro, já pequena, inocente, serão julgadas segundo as suas obras, e não tendo obras que venham condená-las, elas já estão no seio de Abraão. Muitas vezes nós avaliamos por causa da nossa falha humana. Muitas vezes nós avaliamos e aprovamos coisas que Deus não aprova. Muitas vezes sofremos, levamos vidas de sofrimento e tristeza porque insistimos em aprovar coisas que Deus não aprovou. Mas por que então acontece? Para nós sofrer, para nós parar, para nós enjoar de padecer, enjoar de gemer, enjoar de chorar. Ah, se o meu povo tivesse dado ouvido, se tivesse, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Deus está lamentando, puxa, se meu povo tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. No mês que vem, faça uma experiência, rigorosamente, neguem-se a vocês mesmos. Veja todo o mau costume familiar, principalmente familiar, que vocês têm. Passe um mês vigiando com o modo de ser dentro de casa, conversa com a esposa, com o esposo, com o filho, a maneira de como você leva a tua palavra, a maneira como você questiona, discute, briga. Pare com tudo isso. A maneira como você vai trabalhar, como você se veste. Anota quantas vezes você vai faltar ao culto, se você vai faltar, por quê? Se faltar à toa, já perdeu. Siga, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O poder que está aqui, não estou crendo. Siga rigorosamente. Faça um teste. Faça um teste. Glórias ao Senhor Jesus. Vejo muitos crentes me pedindo oração para Deus curar a criança, curar a própria pessoa. E o Espírito tem me revelado que o seu servo, o seu povo está descansado. Não oram convenientemente. Se vocês conseguirem, fizer rigorosamente, vocês verão a glória de Deus. O
dia tem 24 horas. Duas horas mais alguns minutos aí você tira durante o dia. Pode dividir em oração, em leitura, em cântico. Vai conseguir dar o dízimo? Da hora? Glória a Deus. Rigorosamente experimentem adorar a Deus durante esse período. Ou se você não aguentar, achar que não vai dar certo, porque você tem tanta coisa que te envolve, né? Tanta coisa que você dá valor, que tem que trabalhar. Faça isso e verás então. Depois liga para mim e manda o resultado. Glória a Jesus. Amém. Glória a A Jesus. maneira de Deus ver é diferente. Ah, se o meu povo tivesse dado ouvido às minhas palavras. Deus lamenta porque o diabo, aquele que um dia foi príncipe lá em cima, sabe tirar o povo do compromisso, sabe colocar preguiça, sabe fazer o coração do ser humano valorizar o dinheiro do seu trabalho, porque a sua barriga o instiga, e o seu corpo também, porque quer vestir uma roupa melhorzinha, quer comprar algo para dentro de casa, mas vive sofrendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem dia quando eu tiro tempo ali só no quarto ali atendendo os irmãos, hoje foi esse dia, né? Depois saindo da faxina, atendendo as pessoas, e falando, e orando, e lendo a palavra, sabe? Foi um momento, assim, esse é um momento para mim precioso. Eu sinto uma diferença muito grande. Faça um teste. Ensine os filhos a verdadeira adoração. Daniel orava 3 vezes por dia, só Deus sabe o tempo que ele ficava ali em oração. 3 vezes por dia, mas não era oração pequena, ele ali se colocava. Irmãos, Deus não vê como nós falamos semana passada. Deus não vê como vê o homem. No livro de Ezequiel, pode marcar que de repente eu posso voltar para ele. Depois de Isaías, no livro de Ezequiel, capítulo 18, nós vemos o Senhor reclamando contra o povo, porque eles tinham um modo de agir, pensar e julgar, e Deus contestou e falou contra eles. Ezequiel 18, 25 ao 35, que diz: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Olha que perigo, né? Ouvi agora, ó casa de Israel, ó igreja na terra, no Brasil, em todo lugar. Ouvi agora, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Isso é perfeito, isso é justo, isso é corretíssimo. O homem para de falar, fazer coisa errada, se arrepende e passa a praticar coisas boas. Ele vai viver. Ele vai viver. Porque sua vida receberá o bem que ele começou a fazer para ele mesmo. Não são os caminhos do Senhor corretos? São sim. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Uma pessoa que para e reconsidera a sua vida. Olha o que eu falei hoje, eu só vivi desprezando alguém no meu pensamento. Se vier um desprezo contra alguém, um pensamento ruim contra alguém, repreende, pede perdão, passa um mês assim, falando pouco, só falando coisas boas, não reclamando, não duvidando, lendo a palavra, orando, cantando, jejuando. Vocês vão ter uma experiência extraordinária. Aleluia. Vocês vão ver a glória de Deus.
sentirão algo diferente. Verdade. Eu digo isso para vocês. O nosso adversário, o inimigo, juntamente com o sentimento da nossa carne, batalha muito para que não sejamos um povo assim. E são poucos na terra que estão assim, buscando o Senhor. 29. Contudo, diz a casa de Israel, diz o povo de Deus, o caminho do Senhor não é direito. Quantos aí que reprovam certos mandamentos, colocando apelido? Isso é uso e costume, colocando vários apelidos. Isso foi para antigamente, agora estamos numa nova era. Mas a Bíblia diz em Cantares de Salomão que a igreja, a mulher, e ela tem na sua casa frutos novos e velhos. Aleluia. E no profeta o Senhor diz assim: perguntai pelas veredas antigas. Aleluia. Os caminhos do Senhor não são direitos, não são retos, são perfeitos. Os caminhos do Senhor são perfeitíssimos. Eu não tenho palavra para expressar. É eu que não me enquadro perfeitamente. Eu que sou todo torto. Eu sou inadequado. Por isso eu acho que o mandamento, as leis do Senhor não são boas. Porque eu reprovo, não é do agrado da minha carne. Eu questiono porque eu já tenho traçado um outro caminho diferente que agrada a minha carne. Negue-se o homem a si mesmo. Tome a tua dificuldade, a tua cruz e siga Jesus. Aleluia. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, irmão. O Senhor faz um convite. Isso está no Velho Testamento. Isso morreu. O convite é velho, está novíssimo, ardendo como tocha de fogo. Vinde. Ele manda: considera o teu caminho, convertei-vos de toda a vossa maldade e iniquidade, então nenhuma iniquidade vos servirá de tropeço. Quantos na vida estão tropeçando, estão sendo afligidos, estão sendo angustiados, porque continuam alimentando certas coisas injustas. Iniquidade é injustiça. Você tem 4 filhos em casa, aí vai comprar roupa, aí você ama demais aquele tal filho, então você comprou para todo mundo, mas para aquele você deu algo melhor. Foi justo? Não. Vai causar o que nos outros 3? Então a prática da justiça começa dentro de casa. É claro, se uma criança está doente, ela precisa de remédio, mais alimento para ela ser curada. Mas se todos estão bem e vai comprar algo, é igual para todos. Aleluia. Então, se uma pessoa faz isso dentro do seu lar, abençoando igualmente, ele causa um efeito maravilhoso. Nenhuma iniquidade foi praticada, então não tem nenhum tropeço entre os filhos contra o seu pai e sua mãe. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste. Criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Foi isso que aconteceu com Satanás. A sua transgressão levou o seu sofrimento e os demônios que o acompanharam, os anjos que o acompanharam. Então a mesma mensagem segue: não transgredis, para que não tenhas prejuízo. Isso aqui está cheio de amor, essas palavras aqui estão cheias de amor, cheias de ternura. Mergulha nela e perceba o
como Deus está falando. Ele não está falando aquele Deus irado, como muita gente percebe ou pensa. Deus está aqui amando o seu povo através de Ezequiel, falando porque Ele é fiel. Ele teve que levar o povo no cativeiro para o povo sentir a miséria e sentir a aflição, para eles deixarem o pecado, porque o pecado produz morte. O salário do pecado é a morte. Mas a nação de Israel naquela época de Jeremias e Ezequiel, eles julgavam e tinham um ponto de vista diferente do Senhor. Isso chama-se idolatria também. São ídolos levantados no coração, no interior. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne seu braço. Ou seja, ele confia que ele mesmo vai se livrar, vai se dar bem. E vai se dar muito mal. Porque há caminhos que ao homem lhe parece, mas o seu fim são os caminhos da morte. O Senhor, na verdade, conhece o que vai acontecer quando um de nós insiste em praticar coisa errada, enganar o irmão, ser falso com o seu irmão. Outra coisa, quer passar um mês perfeito, você vai ter que amar aquele que você não ama. Está pensando que essa orar, jejuar, ficar lendo a palavra quietinho dentro de casa, botar uma roupinha comprida? Não. Tem que perdoar. Verdade. Nós estudamos tudo isso durante anos e anos. Aleluia, papai. Estou fazendo uma apanhada aqui como se nós estivéssemos chegando agora no finalzinho. E vamos agora mudar jeito na nossa prática, porque nós somos muito teóricos, conhecemos a Bíblia de capa a capa. Não está chegando a hora de parar um pouco para pensar e analisar se realmente amamos os irmãos? Eu tenho que ver os irmãos e as irmãs como, não interprete mal, como Jesus, como Deus. Porque Ele disse a qualquer um desses pequeninos que vocês fizeram comigo. Então eu tenho que exercitar o meu coração a amar, a perdoar, para que eu possa ser perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Mas os homens, como eu estava falando anteriormente, criaram leis que não são aprovadas por Deus. É segundo a visão deles, segundo o julgar deles, segundo o que eles calculam e acham que vai dar certo. Mas as leis do Senhor são perfeitas. Quando Deus mandava apedrejar um homem ou mulher que fosse encontrado em adultério, era uma morte triste e feia. O significado da pedra é muito interessante, que representa Cristo, que no dia do juízo, todos que tiverem no pecado para serem julgados, a pedra, a Cristo, a palavra vai atingir. Lembra da visão do rei Nabucodonosor, que uma pedra veio do céu cortada sem mão e bateu no pé do sistema de todos os impérios existentes até o final, que ainda vai cumprir, e ela tornou-se uma grande montanha. Então a mesma pedra que as pessoas apanhavam para jogar, as pessoas pegam em adultério, simboliza, representa a verdade, a palavra que também mata. Ela dá vida, mas no dia do juízo ela vai ser lida contra os pecados praticados por todos os seres humanos que não se arrependeram. Então era muito triste, mas a intenção de Deus era esta? Não era justamente acabar com a vida da pessoa, mas a intenção de Deus era esta, de representar a lei, a Cristo, no dia do juízo, e de tirar o mal do meio da comunidade. Porque se Deus deixasse o adultério ali, os adúlteros ali, os filhos, os parentes e os amigos iriam também seguir o mesmo plano, de maneira que as famílias seriam prejudicadas, muitas mulheres estariam chorando e muitos homens prejudicados, como hoje já existe. Por isso Deus determinou na lei que deveriam ser desraigados da terra. O idólatra também. O idólatra é um pecado de adultério contra Deus, porque eleva-se uma imagem e ela é mais estimada e mais honrada do que o Criador.
Por isso Deus não aprova imagem de espécie nenhuma, nem a nossa imagem, fotografia colocada dentro de casa para as pessoas ficarem adorando e olhando, prestigiando. Aleluia, Senhor, verdade. Então o ponto de vista de Deus é eterno. Como Deus julga, como Deus vê. Muitos até dizem que Deus é mau e assassino, quando Ele mandou exterminar famílias inteiras na época da lei. Só que aquelas crianças que estavam ali naqueles lugares, criadas daquele modo ali, elas cresceriam com maus hábitos, maus costumes, e iriam perverter as crianças judias. O que acontecia? Como hoje, nós colocamos nossos filhos em colégios, onde eles fazem amizade com outras crianças, crianças cujos pais ensinam prostituição, palavrão, brigas, prostituição e outras coisas. Crianças transformadas para o mal, criadas para o mal, dá pena de ver. E essas crianças induzem outras crianças, seus amiguinhos, a fazerem as mesmas coisas. E quando aqueles amiguinhos inocentes gostam do outro amigo pervertido, ele tem uma tendência de acompanhar o mal. Pois a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o ponto de vista de Deus é muito superior. A maneira de Deus julgar, a lei do Senhor. Nisto a Bíblia diz: dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Não ponha o vosso pescoço num jugo desigual com o infiel. O certo, mas infelizmente as igrejas estão divididas, era as igrejas cristãs ter seus colégios, com professores educados, com educação e com exigência de educação nas salas de aula, porque hoje o governo impede dos professores corrigirem as crianças adequadamente, de maneira que elas se levantam, dão um tapa no rosto de mulheres e professoras e fazem outras maldades, porquanto a lei incentivou pela liberdade eles fazerem isso. Então eu pergunto, o ponto de vista, julgar dos homens é correto? Não é correto, mas o de Deus é perfeito, porque Ele conhece o que está dentro do homem. Quando o irmão sente aflição porque quer comprar um carro ou uma casa, ou quer sair de onde está e ir para um outro lugar, um outro ambiente, porque no seu coração você está aflito e você acha que a solução é esta, que haverá um alívio, que o seu coração vai se alegrar, e até vai se alegrar quando entra de repente na nova casa ou vai para um novo lugar. Mas o futuro, 2 dias depois, um dia depois, um mês depois, cabe a nós saber. Só Deus. Então, esse julgamento, esta escolha, pode não ser útil, como nós lemos em Isaías. Porque como diz que o dia de amanhã pertence a Deus, só Ele pode escolher o que é útil para você. Aleluia, glória a Deus. Só Ele saberá e sabe o que sucederá. Saberá não, esta palavra está errada. Só Ele sabe o que sucederá daqui um dia, 2 dias, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 100 anos. Só Ele. É verdade. Por isso o seu julgamento é perfeito. Por isso nós rigorosamente devemos esperar uma confirmação no Senhor. Amém. Quando nós fomos para Pernambuco, não tínhamos esta visão. Estabelecer a igreja, construir um templo, meu Deus, eu nem pensava que isso ia acontecer nessa época tão difícil. De repente as coisas foram se remontando, pedi uma confirmação ao Senhor, que se fosse o moço ia baixar R$1.000. E no dia que ele veio falar comigo, eu estava muito alegre, não, eu faço. Amém, Jesus. Estava endurecido de não fazer. E o Senhor começou a operar, além das ajudas que Ele tem também colaborado. Temos visto então que o Senhor tinha um plano, não era o meu plano. O Senhor tinha uma lei, não era a minha lei. Não eram os meus pensamentos. Então eu pergunto, por que nós ficamos afobados? Por que ficamos inquietos? Se o carro quebra, se falta luz,
Se o aparelho do computador estragou, Deus está fazendo algo. O inimigo põe a mão aqui, o dedo ali, ele faz só o que o Senhor deixa. Para um plano que nós não entendemos. Mas aos olhos de Deus, tudo está perfeito. E nós, por que nos inquietamos, sabemos de tantos versículos, de tantas coisas misteriosas e maravilhosas, que a palavra nos informa. Temos uma informação, como diz o outro, de ponta. Aleluia. Quem examina as Escrituras tem informação de ponta. Nós temos o melhor da terra. Informação sábia da palavra de Deus. Amém. Alimento puro do céu. Que através dessas palavras nós nos tornamos mais vencedores. Amém, Jesus. Porque se somos afligidos, logo a palavra vem na mente. E logo o Senhor vai orientar o que fazer. Se é para clamar, para nos aliviar, assim será. Se é uma aprovação, já tem a bênção do escape. Como diz 1 Coríntios 10. Que o Senhor dá a prova, mas com a prova dá também o escape. Sabemos então, irmãos, que pela palavra devemos nos render. Devemos nos render e deixar, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua Glória ao vontade. Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Veja que a oração do Filho poderoso de Deus foi uma oração humilde, sábia, com reverência. Pai, se for possível. Não que Deus não era possível de fazer ou isso ou aquilo, mas por aquilo que estava determinado. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E era possível. E foi possível. E Deus fez passar o cálice. Porque o cálice era amargo. Ele tinha que tomar. Mas Jesus queria que passasse logo. Para não transgredir. Então ele diz, todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que ia para a mão dos malfeitores, eles iam machucá-lo, feri-lo, cravar, espinho na sua cabeça. Levou varada no rosto, talvez porretada. Irmãos, não dá para descrever, não. Ele sabia que ia passar por tudo aquilo, porque certamente quando ele estava no céu, o Pai disse para ele, olha aqui, o seu corpo vai passar por tudo isso. Para salvar as almas eu quero. Lá no céu estava cheio da glória e do poder. Mas quando veio para a terra, ele sentiu a dor que nós sentimos no corpo. Então a sua oração foi perfeita, dentro da vontade de Deus. Todavia não seja feita a minha vontade, a tua. Quando nós, irmãos, oramos junto com o conhecimento da palavra, as nossas orações, elas se tornam mais agradáveis a Deus. Amém, meus irmãos?